A velha casa se erguia no final da rua Harbinger, uma silhueta esquelética contra a luz moribunda. Suas janelas, como olhos vazios, encaravam a escuridão que se aproximava. A casa já foi imponente, uma mansão vitoriana com frontões elaborados e uma varanda ampla e convidativa. Agora, era um cadáver em decomposição de madeira e tijolos, consumido por trepadeiras e sombreado por árvores crescidas. O anoitecer trazia um frio ao ar, uma umidade que penetrava nos ossos e sussurrava sobre coisas invisíveis. O vento gemia através das fendas na estrutura em ruínas, soando como os lamentos tristes de almas perdidas. Sombras se alongavam e retorciam, dançando ao ritmo das folhas farfalhantes, assumindo formas monstruosas ao luar. A casa na rua Harbinger não era meramente velha, era doente, infectada por um passado que se recusava a morrer, assombrada por memórias que se agarravam às suas paredes como teias de aranha. A história da casa era trágica, sussurrada em tons baixos pelos moradores da cidade. Uma história de amor, traição e morte. O proprietário original, um rico empresário chamado Edward Blackwood, construiu a casa para sua amada esposa, Eleanor. Eles eram um casal feliz, suas risadas ecoando pelos corredores. Mas a felicidade durou pouco. Eleanor foi vitimada por uma doença repentina, morrendo em menos de um ano na mesma casa que deveria ser seu santuário. Edward, consumido pela dor, tornou-se um recluso, vagando pelos corredores da casa, chamando por seu amor perdido. Dizem que ele enlouqueceu, levado ao desespero pela perda. Numa noite tempestuosa, Edward Blackwood tirou a própria vida no mesmo quarto onde Eleanor havia dado seu último suspiro. Desde então, a casa permaneceu vazia, evitada pelos moradores locais. Eles diziam que as almas de Edward e Eleanor estavam presas em suas paredes, condenadas a reviver sua dor e perda por toda a eternidade. A casa na rua Harbinger tornou-se um monumento à sua tristeza, um testemunho assombrado do poder do amor e da devastação da perda. Seu Zé, que morava nos arredores da cidade, afirmava ter visto a figura fantasmagórica de Edward Blackwood, vagando pelos jardins à noite. Ele o descrevia como uma figura alta e magra, vestida com um terno preto, o rosto congelado para sempre numa expressão de completo desespero. Crianças sussurravam histórias de Eleanor, sua forma espectral, deslizando pelos corredores em um vestido branco, seus lamentos ecoando na noite. Um grupo de adolescentes uma vez se atreveu a passar a noite na casa. Eles saíram antes do amanhecer, pálidos e abalados, recusando-se a falar sobre o que haviam vivenciado. Seu silêncio dizia tudo, alimentando as chamas do medo que cercavam a casa na rua Harbinger. As histórias, sussurradas de geração em geração, pintavam um retrato arrepiante da casa. Era um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos era tênue, onde os ecos do passado sangravam no presente. A equipe de investigação paranormal chegou em uma noite sufocada por uma névoa densa. Eles vieram armados com uma variedade de equipamentos projetados para perfurar o véu do sobrenatural. Detectores de campo eletromagnético, ou leitores IMF, eram nossas principais armas. Esses dispositivos mediam flutuações nos campos eletromagnéticos, que se acredita serem um sinal de presença espiritual. Câmeras digitais e infravermelhas foram estrategicamente posicionadas por toda a casa, configuradas para capturar quaisquer anomalias visuais que pudessem ocorrer. Gravadores de áudio, sensíveis o suficiente para captar o mais fraco sussurro, foram utilizados para capturar quaisquer vozes desencarnadas. A equipe se movia com uma eficiência prática, seus rostos sérios, seus olhos refletindo as luzes piscantes de seus equipamentos. A investigação começou na escuridão da noite. A equipe se espalhou pela casa, todos os sentidos em alerta máximo.
O ar pairava pesado e opressivo, carregado de expectativa e pavor. Um frio quase imperceptível parecia se agarrar a certas áreas da casa, causando arrepios na espinha. À medida que nos aventurávamos mais fundo no coração da casa, os leitores EMF começaram a falhar e disparar. Os pelos dos braços se arrepiaram quando sentiram uma queda repentina na temperatura. Um ponto frio, localizado e intenso, se instalou sobre eles. No silêncio assustador, pontuado apenas pelos rangidos da casa e pela respiração ofegante dos investigadores, um som distinto ecoou. Era um suspiro suave e triste, aparentemente emanando das próprias paredes. O medo, primitivo e instintivo, apertou seus peitos. No entanto, eles continuaram, impulsionados por uma sede de conhecimento e uma estranha sensação de curiosidade mórbida. A equipe se reuniu em torno de um laptop, seus rostos iluminados pelo brilho pálido da tela. O gravador de áudio colocado no antigo quarto de Eleanor havia captado algo inexplicável. Uma voz, fraca e etérea, mas inegavelmente humana. Parecia sussurrar um nome, um apelo de partir o coração perdido para as eras. Edward. As leituras EMF estavam fora dos gráficos, disparando descontroladamente em resposta às suas perguntas. Era como se uma presença invisível estivesse tentando se comunicar, para preencher a lacuna entre o reino terreno e o além. Uma das câmeras digitais, posicionada no final do corredor, capturou uma imagem fugaz. Era uma figura semi-transparente, parecendo uma mulher de vestido branco, parada na borda do quadro. A evidência, embora perturbadora, era inconclusiva. Seria produto de sugestão, de imaginações hiperativas alimentadas pelo medo e pelo peso da história trágica da casa? Ou seria algo mais? A casa na rua Harbinger permaneceu um enigma, uma caixa de quebra-cabeça de perguntas sem resposta. A investigação paranormal, embora perturbadora, não forneceu respostas definitivas. Apenas mais perguntas, mais sombras para perseguir. Será que Edward e Eleanor Blackwood ainda vagam pelos corredores de sua antiga casa, suas almas ligadas ao local de seu tormento terreno? Seria o desespero deles que os investigadores sentiram tão intensamente? Ou seria simplesmente o peso da história trágica da casa, uma tristeza palpável embutida na própria estrutura? A evidência permaneceu aberta à interpretação, um fantasmagórico teste de Rorschach projetado na tela de nossos medos e crenças. Na próxima vez que você passar por uma casa escura, com suas janelas como olhos vazios olhando para você, pergunte a si mesmo: tem alguém aí? E se eles responderem, você será corajoso o suficiente para ouvir?